Boa noite. O saudoso dramaturgo Nelson Rodrigues cunhou a expressão complexo de vira-lata, se referindo à inferioridade que o brasileiro se coloca em relação ao resto do mundo. Assim, se você tivesse que responder, por exemplo, sobre as diferenças entre os jovens americanos e europeus em relação aos brasileiros, você provavelmente diria que os estrangeiros são muito melhores. Por exemplo, você diria, nos outros países, eles têm mais cultura, mais condições de trabalho, são muito mais evoluídos e etc, etc, etc. Esta sua resposta não seria diferente da maioria dos brasileiros adestrados para desvalorizar o que somos e castrados em nossa autoestima. Jovens americanos e europeus seriam, assim, cães de raça de reconhecido pedigree, bem nutridos, de porte aristocrático, verdadeiros dálmatas, olhando para os esfomeados e malnutridos tomba-sacos, que sujos e esqueléticos procuram alimento e guarita nas ruas brasileiras. Recentes estudos, porém, demonstram que a geração Y brasileira, jovens nascidos aí entre 1982 e 2004, é realmente diferente da mesma geração americana e europeia e, pasmem, estamos melhores em diversos aspectos. Quanto ao mercado de trabalho, por exemplo, o desemprego juvenil na Europa é, em média, o dobro do Brasil, com países chegando a ter 40% a 60% dos jovens desempregados. Os brasileiros começam a trabalhar ainda durante a faculdade por volta de 21, 22 anos, e os gringos geralmente chegam ao mercado de trabalho acima dos 26 anos de idade. Quando o assunto é educação, no Brasil aumenta a cada dia o número de jovens matriculados no ensino superior, enquanto os jovens europeus não demonstram mais tanto interesse em estudos universitários, sendo a primeira geração por lá que terá formação acadêmica inferior à de seus pais. Enquanto os jovens brasileiros buscam sair de casa dos pais o mais cedo possível, os europeus e americanos continuam morando com os pais até depois dos 30 anos de idade. Enquanto aqui, os jovens namoram, noivam e casam relativamente cedo, nos Estados Unidos, os registros de casamento estão entre os mais baixos já registrados. No Brasil, a taxa de fecundidade está por volta de 2 filhos. Na Europa, por volta de 1,5 filho por mulher, e nos Estados Unidos a taxa chega próxima a 0. Enfim, os fatos e os números demonstram que, embora ainda tenhamos altos índices de jovens essa geração que nem estuda e nem trabalha, a geração Y brasileira acredita no futuro e continua batalhando por melhores condições de vida, enquanto os jovens americanos e europeus estão mais céticos e desmotivados com relação ao futuro. Provavelmente, tais constatações não irão eliminar nosso complexo de vira-lata, mas dá para acreditar, por assim dizer, que uma nova geração de cães de raça está surgindo no país, e já não era sem tempo. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, participe. Hoje é 24 de novembro de 2014 e a sua participação pode ocorrer, claro, pelo 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Eu falei sobre os jovens do Brasil, essa geração Y, e aqui nós trazemos hoje 2 que representam essa geração, 2 que representam aí esses jovens que a gente tanto citou nesse editorial, Estão aqui com a gente a Fernanda Prado, jornalista já, porque já se formou, já só pega o canudo, e também o Marcelo Fiorini, estudantes formando já no curso de jornalismo da Unify em São João da Boa Vista, e eles estão aqui para mostrar para a gente, e eu convido você a esperar mais um pouquinho aí, acompanhando essa entrevista, porque nós vamos apresentar para vocês um trabalho de conclusão de curso deles, Tem mais o Matheus Fiorini, que é irmão do Marcelo, que não está aqui com a gente, mas ele também participou desse vídeo com a coordenação, com orientação do professor José Dias Pascoal Neto, e é um vídeo muito importante, muito interessante, chamado e denominado Barbaracenas, que foi o nome que eles deram a esse documentário, um documentário de 24 minutos, que a gente vai estar comentando aqui com eles, um pouquinho sobre como é que foi a produção desse vídeo, como é que lá em Barbacena, que você, não sei se você sabe, alguns anos atrás a gente vai estar falando sobre isso, lá em Barbacena, um hospital psiquiátrico que tinha capacidade para 200 pessoas, recebeu um determinado
tempo, mais de 5.000 pessoas. E por lá morreram 60.000 brasileiros morreram nesse hospital. E a gente vai estar mostrando esse documentário que fala sobre Barbacena e esse hospital psiquiátrico, que marcou a história de maneira muito negativa no Brasil. Eles vão estar falando sobre esse documentário, portanto eu convido você a esperar mais um pouquinho, a gente vai levar um papo aqui e já já a gente vai apresentar esse vídeo documentário de 24 minutos para você assistir aí e ver que no Brasil aconteceram coisas, ou aconteceram principalmente no hospital, que se assemelham aí à época do Holocausto, à época do nazismo lá na Alemanha. Bom, boa noite, Fernanda, boa noite, Marcelo. Obrigado pela presença de ambos, né? Essa noite aqui de segunda-feira, ao vivo, 24 de novembro. E eu queria começar com a Fernanda, porque aqui as mulheres mandam. Aliás, não sei se você sabe que as mulheres mandam aqui, lá e acolá, não é isso? Sim, todo lugar. Fernanda, esse trabalho que a gente vai estar comentando, já a gente vai passar para o telespectador assistir em primeira mão, né? Pela primeira vez eles estão colocando esse documentário aí. Eu queria saber qual foi primeiramente a ideia desse documentário, de quem partiu, como é que vocês chegaram a falar, bom, vamos fazer esse documentário para a gente mostrar essa situação que ocorreu no Brasil anos atrás. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William, agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O Barbacenas hoje se tornou a realização de um sonho. Há 1 ano e meio atrás, nós estávamos em uma aula de telejornalismo e então surgiu a proposta da gente já começar a trabalhar um tema de vídeo documentário, que seria o nosso trabalho de conclusão de curso. E a princípio a gente iria fazer alguma coisa relacionada com a ditadura militar, com a Comissão da Verdade, que está à tona agora, e começamos a fazer algumas pesquisas. E com essa pesquisa relacionada à ditadura, nós descobrimos esse hospital, que foi comparado a um campo de concentração nazista e que teve muitos mortos, cerca de 60.000 pessoas morreram no local. Então começamos a fazer a pesquisa e isso nos despertou uma coisa muito grande, né? E começamos a correr atrás, pesquisar, ver possíveis fontes, possíveis entrevistados, mas a ideia surgiu daí, de uma aula de telejornalismo. Ô Marcelo, a gente falou desse Barbacenas, a gente vai estar mostrando as cenas bárbaras nesse vídeo documentário. A partir do momento, então, que vocês definiram fazer, aí como é que foi o planejamento? Porque é sempre importante, muitas vezes os próprios pais falam, nossa, o pessoal está trabalhando no trabalho de conclusão de curso e o aluno fica muito preocupado, né? E, claro, os professores também, toda a faculdade. Como é que foi a preparação para vocês realmente começar a formatar esse documentário? Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, William. Agradeço o convite. Como a Fernanda disse, começou há 1 ano e meio, durante a aula de telejornalismo. E na disciplina, a gente teve que apresentar o primeiro roteiro do que a gente esperaria do vídeo. Foi aí que começou todo o nosso planejamento. Chegou as férias, continuamos trabalhando, não tivemos férias no trabalho. Começamos o ano já, assim, com um bom roteiro adiantado. Começamos o ano de 2014, então. O ano de 2014, com um roteiro bem adiantado. E aí nós optamos por fazer uma pré-produção. Nós, antes de irmos até Barbacena gravar definitivamente o Barbacenas, nós optamos por ir em 3 dias para conhecer o local, os entrevistados, qual a sensação dos moradores da cidade com relação ao Hospital Colônia. Acho que esse planejamento de ter que ir antes, conviver com a história, acho que deu um suporte maior para a gente ao longo desse ano. Então, vamos dizer, antes de começar efetivamente, Fernanda, o trabalho de produzir mesmo, de ir com câmeras e tal, vocês foram lá visitar Barbacena. E aí, com certeza, como é que foi o impacto, né, que o Marcelo até começou a se referir, como é que foi o impacto de vocês ao chegar lá em Barbacena, começar a conversar com as pessoas, a ver o hospital e a perceber todo aquele horror que, com certeza, a população de lá viveu e muita gente viveu. Como é que foi esse primeiro impacto? Esse trabalho de conclusão de curso, esse trabalho que nós fizemos de pré-produção antes das gravações, foi fundamental para a concretização dele. Porque nós começamos a entrar em contato com as pessoas por telefone, via e-mail, mas como é um tema polêmico na cidade, mexe com o sentimento das pessoas, eles ficaram um pouco receosos, mesmo a gente
mostrando a nossa proposta, o que a gente queria mostrar, porque até então o que tinha sido mostrado antes era só a parte negativa, tudo que aconteceu. E nós fizemos no nosso vídeo uma mudança, mostramos o resgate histórico e mostramos também a mudança que teve nesse tratamento. Então, nós decidimos que nós iríamos até lá, né? Vamos dizer, demos a cara a tapa, não sabíamos se o trabalho iria vingar, se iria dar certo ou não. Fomos até Barbacena. Barbacena é pouco mais de 400 quilômetros daqui de Poços. Fomos até lá, conhecemos os lugares, conversamos com as pessoas e realmente eles têm assim, esse impacto mesmo. A cidade tem toda uma restrição em relação ao que aconteceu, né? Eles querem mostrar a história e querem mostrar que isso também mudou, que aconteceu sim, não pode ser escondido, mas que está lá no passado. Hoje em dia o tratamento é diferenciado. Marcelo, como é que a gente poderia definir um pouco, por exemplo, quando é que esse hospital psiquiátrico de Barbacena, qual foi a época que isso aconteceu, ocorreu? Vamos descrever um pouco historicamente e até detalhar um pouco mais o que aconteceu realmente lá em Barbacena com esse hospital psiquiátrico. Ok. É o seguinte, William, o Hospital Colônia ele teve início no ano de 1903 em Barbacena e ele foi construído nas antigas terras do Joaquim Silvério dos Reis, que foi o delator da Inconfidência Mineira, do Tiradentes. Então ele já carrega uma história dessa história mineira em relação à Inconfidência. O hospital de 1903 até por volta de 1920, ele trazia um tratamento mais digno, humanizado. Após a década de 20, é que começou a aumentar o número de pacientes. Como as pessoas poderão acompanhar no vídeo, qualquer pessoa, um drogado, uma prostituta, pessoa sem documentação, se tivesse à noite durante as cidades próximas a Barbacena, eram jogados dentro do trem, que é conhecido como trem de doido, e era encaminhado para Barbacena. E lá ele não saía mais. Essa situação que vivida lá, então, só para a gente voltar um pouquinho. Então, na verdade, o hospital psiquiátrico surgiu em 1903, até 1920 tinha um tratamento humanizado. Depois, todo mundo que tinha um problema em casa, ou as pessoas da sociedade que eram marginalizadas e que a sociedade não conseguia resolver nas pequenas cidades, não, manda para Barbacena. Aí colocava dentro do trem. Sim, até que nas décadas de 50, 60, 70, ele que tinha assim, uma capacidade para atender 200 pacientes, chegou a receber 5.000 pacientes. Então assim, as pessoas poderão perceber um tratamento assim, fora dos padrões de que estavam acostumados o Hospital Colônia. Ok. Bem, eu convidei você, né, convido novamente para que você fique aí com a gente, porque já a gente vai estar mostrando para você esse documentário que é chocante, não é? É um documentário até muito humano, mas ao mesmo tempo com cenas chocantes, né? Tanto do Marcelo, da Fernanda, esse trabalho de conclusão de curso, do curso de jornalismo do Centro Universitário Unify em São João da Boa Vista. Os alunos que aqui estão, né, o Marcelo Fiorini e a Fernanda Prado fizeram esse trabalho, junto também com o Matheus Fiorini, alunos já formados, né, já passaram, já tiveram a aprovação com nota máxima nesse trabalho documentário, que eu acho muito importante, achei muito importante trazer aqui para a gente acompanhar um pedaço da história de Minas Gerais e do Brasil, que deve ser lembrada para não ser repetida, né? Então, nós vamos para o intervalo e já a gente volta para você assistir junto com a gente também esse documentário de 24 minutos denominado Barbara Cenas. Não saia daí.